por esse perdão. Esse povo tem vontade de ver esse país salvo em nome de Jesus. E esse povo glorifica com as suas palmas, celebrando a Ti, dizendo: Sara, Senhor. De uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Glória a Jesus, bom dia, muito bom dia, graça e paz a todos. Bom dia, amados irmãos, bom dia, Araçatuba. É com muita alegria que nós estamos aqui no estúdio da 104.9 para mais um culto online neste dia de domingo, como está escrito no livro dos Salmos. Este é o dia que o Senhor já fez e nele nós vamos nos alegrar, regozijar. Então sejam aí todos muito bem-vindos para mais este culto, para mais essa transmissão online, tá? E antes de mais nada, eu já quero orientar você para que de fato você consagre esse tempo a Deus, não se disperse. Se você está aí do outro lado, principalmente você que faz parte da Igreja Aliança de Amor, consagre esse tempo ao Senhor. O que é consagrar algo? É você separar algo, E se você consagra, você está separando esse tempo, dizendo: Senhor, este é o tempo onde eu quero estar cultuando o Senhor, E nós estamos separados fisicamente, mas espiritualmente nós estamos no mesmo espírito, tá? Então, a partir de agora, até às 10 horas, nós vamos estar aqui transmitindo o nosso culto online e não se desligue por nada, tá bom? Eu, antes de mais nada, quero passar a palavra aqui para o pastor Rafael. O pastor, ele vai estar saudando os irmãos, E também ele vai estar orando por nós, em nome de Jesus. A paz dos irmãos, bom dia. Gostaria que você, conforme o pastor acabou de dizer, tirasse um minuto agora, baixasse a sua cabeça, a não ser que você esteja dirigindo, mas ore ao Senhor, leve seus pensamentos a Deus agora, nesse exato momento. Depois você vai estar ouvindo a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem para falar ao seu coração no dia de hoje. Talvez você acordou com uma situação na sua família, talvez você acordou com algum problema, Mas creia, Deus tem uma vitória para você no dia de hoje. E a partir de agora, não vai ser à noite, não vai ser depois do almoço, não, vai ser agora que Deus quer dar a vitória para você. Amém? Feche seus olhos.
Senhor, queremos te agradecer pela tua graça, tua misericórdia, te agradecemos pelo dia de hoje, por esta manhã, poder ter a oportunidade de estarmos aqui, Senhor Deus, ouvindo a tua palavra, te louvando, e que o Senhor possa, Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, visitar a vida de cada um dos nossos ouvintes, cada um, Senhor Deus, dessas pessoas que estão agora nesse exato momento levando os pensamentos a ti, que o Senhor possa trazer cura, libertação, restauração, salvação, entra com providência, Senhor Deus, que o Senhor possa trazer paz, tranquilidade, Senhor Deus, talvez pessoas estejam, Senhor Deus, preocupadas, estejam, Senhor Deus, Pai, focadas em assuntos que não é da tua palavra, focadas em assuntos, Senhor Deus, que só traz desgraça, só traz, Senhor Deus, sentimentos ruins, que o Senhor possa, assim, Deus, trazer cura agora, Senhor Deus, trazer paz, refrigério na nossa alma, na alma, Senhor Deus, de cada uma dessas pessoas. Visita, Senhor, e nós te pedimos, Senhor Deus, abre a nossa mente para que nós possamos compreender a tua palavra, que será ministrada daqui a pouco. Usa teu filho, como o Senhor sempre tem usado, que o Senhor possa, Senhor Deus, falar aos nossos corações, tira todo impedimento, toda barreira, que o Senhor possa, assim, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, tudo que vem para tirar o nosso foco da tua palavra nessa manhã, caia por terra, e que o Senhor possa, assim, Deus, abençoar, Senhor Deus, grandemente a vida de cada um. É o que nós te pedimos, te agradecemos, crendo que o Senhor já fez e continuará fazendo grandes coisas a nosso favor. Amém? Amém. Glória a Jesus. Que assim seja, para a glória do Senhor Jesus. Gente, antes de nós temos aquele tempinho para louvarmos e adorarmos ao Senhor, deixa eu passar aqui um recado, né, muito importante, né? A gente tem reforçado os mesmos recados aí ao decorrer desses cultos online que nós estamos transmitindo, mas eu gostaria de destacar o Amanhecer com Deus. A igreja continua ali de portas abertas para a nossa manhã de oração. Então, principalmente você que participa da Igreja Aliança de Amor, é muito importante que você se posicione como um cristão, né, presente no templo, para estar orando também ali, nos ajudando em intercessão a favor da igreja, da cidade, do país, né, de toda essa situação que nós estamos vivendo. Então, de domingo a domingo, das 6h30 da manhã até 7h30, a igreja está de portas abertas. Nos horários de cultos, os pastores estão lá também atendendo os irmãos, orando, orientando, né, aconselhando. E também aqui um recado muito importante que eu gostaria de deixar, é que no próximo domingo, dia 26 de abril, nós vamos estar celebrando a nossa Santa Ceia online. Então a gente segurou ao máximo, porque eu gostaria de realmente cear de uma maneira presencial. Mas como a quarentena foi prorrogada aí, né, pelo Estado, pelo governo estadual, então a gente vai estar fazendo a Santa Ceia. Presta atenção aí, você que congrega na Igreja Aliança de Amor. Semana que vem, tá? Domingo, dia 26, às 19h30. Nós não vamos fazer então a transmissão na manhã, vamos fazer à noite, porque nós vamos fazer um preparo lá mesmo no novo templo. Acreditamos que a questão acústica já vai estar resolvida ali, e vamos fazer um culto mesmo, tá? Com louvor, com a palavra, com a celebração da Santa Ceia. Então, domingo, tá? Próximo domingo, dia 26, às 19h30, a celebração vai ser transmitida direto lá da nossa nova sede, e nós vamos celebrar a Santa Ceia. É importante que você não deixe para a última hora. Prepare uma partícula de pão. Pastor, que pão? Qualquer pão, irmão. Pode ser o pão francês, pão de forma, isso aí é apenas simbólico. Assim como o suco. Pastor, mas tem que ser o suco que você... Não, pode ser o suco Tang, outro suco. Os elementos são simbólicos. Nós vamos consagrar e nós vamos cearmos junto. Então, agora no próximo dia 26, domingo, às 19h30, tá bom? Eu quero deixar aí já um louvor, ou o louvor, né, que nós vamos ouvir, para quebrantarmos um pouco o nosso coração aí antes da palavra. E é um lindo louvor do Isaías Saad, Apocalipse 4, é um louvor que nós adoramos ali também na igreja. E daqui a pouquinho nós voltamos para orar, abençoar, consagrar os dízimos e as ofertas e ouvir a palavra de Deus.
glória sobe aqui. Vem me ver, vem me ouvir falar. Vem me ver, vem me ouvir falar. E no instante eu fui cheio do Espírito de Deus, e foi ali que eu vi seu rosto que brilhava para mim. Lindo és, quão perfeito és. Lindo és, quão perfeito és. Santo, santo, só tu és. Glória, honra sejam para ti. Jesus, Jesus. Santo, santo, só tu és. Glória, honra sejam para ti. Quão perfeito és, lindo és, quão perfeito és. Santo, santo, só tu és. Glória, honra sejam para ti. Santo, santo, só tu és. Glória, honra sejam para ti. Jesus, abre os meus olhos espirituais. Eu quero te ver, eu quero te ver. E eu te vi assentado sobre um trono, e eu te vi com os teus olhos de fogo, e eu ouvi o som do céu que declarava: glória ao Rei, glória ao Rei. E eu te vi assentado sobre o trono, e eu te vi com os teus olhos de fogo, e eu ouvi o som do céu que declarava: glória ao Rei, glória ao Rei. E eu te vi assentado sobre um trono, e eu te vi com os teus olhos de fogo, e eu ouvi o som do céu que declarava: glória ao Rei, glória ao Rei. E eu te vi assentado sobre um trono, e eu te vi com os teus olhos de fogo, e eu ouvi o som do céu que declarava: glória ao Rei, glória ao Rei. Santo, santo, só tu és. Glória, honra sejam para ti. Jesus, só tu és santo. Glória a Jesus, santo, santo, santo. Ele é santo, né? Ele é santo, por isso ele é digno de receber todo o nosso louvor, digno de receber toda a nossa adoração. Eu quero
neste momento, orar também, consagrar os dízimos, as ofertas, aquelas que já foram entregues ali no templo ou depositada em uma das contas da igreja. E talvez você que vai dizimar, ofertar ao decorrer também desta semana, eu já quero aproveitar para abençoar e consagrar a sua oferta, o seu dízimo. E mais uma vez, eu quero também agradecer pela fidelidade, pela generosidade, né, de todos os irmãos, porque realmente Deus tem suprido, né, as nossas necessidades. A gente sabe do nosso compromisso local, principalmente nesse tempo de transição, mas por conta da tua fidelidade, da tua generosidade, Deus tem abençoado. Eu já quero aproveitar antes de orar para lembrar você também que está aí me ouvindo, os irmãos da igreja, ou que não seja da igreja, mas que queiram cooperar também, levando lá na igreja cesta básica, alimento, para a gente abençoar as famílias carentes também. Agradecemos, tá? Agradecemos porque tem muita gente que realmente está precisando. Vamos orar? Meu Pai, em nome de Jesus, quero neste momento, mais uma vez, consagrar ao Senhor os dízimos, as ofertas que os teus filhos têm levado ali ao templo ou depositado nas contas ao meu papai da igreja. Senhor, eu quero oferecer cada uma dessas contribuições como semente, pedindo para que o Senhor venha visitar a despensa, os celeiros de cada um dos teus filhos e multiplique, Pai, 1 por 10, por 30, por 50, cada uma dessas sementes, meu Pai. E eu quero também neste momento já aproveitar mais uma vez, reforçar a oração que o pastor aqui já fez, para que o Senhor use os meus lábios para estar realmente proclamando aqui a tua palavra, e nós não estamos nada interessados, ó Pai, em ouvir o que nós queremos. Nós realmente queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Então fale conosco também nesta manhã, em nome de Jesus. Olha, deixa eu reforçar também algo que o pastor já disse, eu já disse. Consagre esse tempo para o Senhor, tá? Não se disperse, não sai. Daqui a 2 minutinhos nós vamos já compartilhar a palavra. É o teu tempo com Deus, é o teu culto. Não é justo, não é razoável, né, que nós venhamos aí se distrair. Não, você está na tua casa com a tua família, aproveite esse tempo. Porque, infelizmente, quantas pessoas não estão nem aproveitando, né, os cultos online. Então aproveite, valorize esse tempo, tá bom? E também, se você precisa de oração, pode ir ou pode ligar aqui no 36310607, é o telefone aqui da Rádio Boas Novas, 36310607, onde nós estamos transmitindo o culto online, ou deixa nos comentários aí que o pastor Rafael vai estar colhendo os pedidos de oração e nós vamos estar orando aí no final do programa. E por fim, principalmente você que é da Igreja Aliança de Amor, se você quiser compartilhar, né, agora o culto, a transmissão, principalmente agora a palavra, isso é muito bacana, tá bom? Colocar na tua sala de vídeo, porque mais e mais pessoas serão alcançadas por essa palavra, que eu creio que é uma palavra profética, mas é uma palavra que Deus vai falar aos nossos corações. Então vamos ouvir a palavra de Deus. Muito bem, eu quero deixar uma mensagem baseada num texto que está lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 22. E eu quero usar esse texto para falar sobre pelo menos 3 grupos, né, de cristãos que Jesus ele revela nesse texto. O Apocalipse, livro do Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 22. Eu vou fazer questão de ler o texto aqui na íntegra, devagar, para que você ouça e seja abençoado pela palavra de Deus. Diz assim então o texto do Apocalipse 3, versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és frio e nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não é frio e nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim
compres ouro refinado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, eu darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, então eu quero falar um pouco sobre esse texto. E, irmãos, algo que eu tenho buscado em Deus, tenho procurado me aproximar cada dia mais de Deus, para que Ele me conceda a graça de poder apacentar o rebanho que Ele me confiou de acordo com a sua vontade, né? Esta é uma preocupação do meu coração, da minha esposa e também dos demais pastores que estão conosco, de poder realmente nos aproximar de Deus para que possamos servir a igreja de Jesus como Ele quer que sirvamos, né? Eu tenho até comentado com algumas pessoas, eu oro a Deus para que eu nunca, primeiro, venha me enganar, e o que é mais, para mim, o que é mais grave é enganar a igreja de Jesus, né? Agora, Deus tem me mostrado, irmãos, que se realmente queremos fazer a vontade de Deus, nós, isso aqui é vamos dizer assim, é uma necessidade. Não tem como nós fazermos a vontade de Deus sem antes, né, crucificarmos a nossa própria vontade. Então, quando a gente fala de poder servir, pastorear a igreja de acordo com a vontade de Deus, isto requer uma crucificação em relação à nossa própria vontade. E, consequentemente, muitas palavras que a gente prega, né, acaba talvez não tendo tanta aceitação em relação ao homem, porque às vezes não agrada, porque nós estamos vivendo em dias muito difíceis, onde o evangelho que mais atrai os ouvidos das pessoas é aquele evangelho materialista, que traz uma esperança apenas terrena, momentânea, mas Deus tem falado ao meu coração, e eu tenho dito para Ele: se o Senhor quiser me levantar como um profeta, Senhor, eis-me aqui, né? Porque eu realmente quero denunciar os nossos pecados, começando por nós como igreja. Eu quero que o Senhor nos conceda graça para pregar o Teu evangelho, a Tua palavra, né? E tem um texto que às vezes eu cito ele, que está lá em Gálatas, capítulo 1, no versículo 10, o apóstolo Paulo escreveu: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Então, olha só, Paulo, quando ele vai escrever para a igreja, né, dos Gálatas, ele escreve isso: eu estou buscando agora a aprovação dos homens ou a de Deus? E ele conclui dizendo assim: ou estou tentando agradar a homens? E aí ele diz: se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Então, esta é uma realidade, irmãos. O Leonard Ravenhill, ele tem uma frase que diz que se Jesus tivesse pregado a mesma mensagem que nós ministros pregamos hoje, Jesus nunca teria sido crucificado. Isso é uma palavra muito forte, mas é uma realidade, porque muitas vezes o evangelho que nós pregamos não é o evangelho que Jesus pregava, não é o evangelho de renúncia, não é aquele evangelho de abandonar o mundo, de abandonar o próprio eu. Então, Jesus, ele curava, Jesus libertava, Jesus abençoava, e ele tinha prazer, ele tem prazer em relação a isto tudo. Mas o foco da palavra de Jesus não era o foco que nós temos colocado. E esse texto que nós lemos como base, irmãos, que está aqui, que eu acabei de ler do Apocalipse 3, a partir do versículo 14, assim, a maioria dos teólogos, eles são unânimes em crer que essa igreja a quem foi escrito esse texto, que é a igreja de Laodiceia, representa a igreja dos últimos dias. Olha, a esmagadora maioria dos teólogos acreditam, né, que essa palavra é uma palavra que foi escrita para uma igreja local de Laodiceia, mas que representa a igreja dos últimos dias. E, irmãos,
nesse texto, quando a gente lê, Jesus apresenta pelo menos 3 tipos de cristãos que estão dentro da igreja, que são os cristãos frio, o cristão morno e também o cristão quente, né? E o texto, ele fala muito sobre a igreja morna, que é a igreja de Laodiceia, num geral, que é a igreja que não é nem quente e também não é uma igreja fria, né? Então, o texto identifica os cristãos da igreja de Laodiceia, a quem foi destinado esse texto, como cristãos mornos, né? Que não eram nem quente e nem frio. E a pergunta é, irmãos, e nós, como igreja desses últimos dias, que tipo de cristão nós somos? Você já parou para pensar sobre isso? No âmbito geral, a igreja mística de Jesus, que está dentre todas as demais igrejas locais, né? Qual é a igreja, com o que mais a igreja de Jesus se identifica hoje? Será que é uma igreja fria, uma igreja morna, uma igreja quente? De uma maneira pessoal, é muito bom a gente fazer sempre esse autoexame. Como que eu me enxergo? Como um cristão frio, como um cristão morno ou como um cristão quente? Porque o versículo 15 que nós lemos aqui, Jesus, ele já se apresenta dizendo assim, né? Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve isso, diz quem? Olha a autenticidade aqui de quem está escrevendo. Isso diz o Amém, o testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, o próprio Jesus. E ele fala assim, começa dizendo no versículo 15, eu conheço as tuas obras. E isso, irmãos, tem que trazer um peso muito grande, porque é Deus que está dizendo. Ele não conhece apenas as tuas e as minhas palavras. Quando a gente fala, não, eu sou fervoroso, não, eu sou um cristão quente. Deus está falando, eu não conheço apenas as suas palavras, eu conheço as suas obras. Então, nós podemos tentar esconder, irmãos, sabe, a nossa falsa espiritualidade com uma capa de religiosidade. Mas Deus realmente sabe tudo. O que somos, quem somos, porque a Bíblia fala, conheço as tuas obras. Eu aprendi que em cada um de nós, aprendi isso, irmãos, e me abençoa muito a minha vida. Aprendi que em cada um de nós existem pelo menos 3 pessoas. A primeira é quem nós achamos que somos, né? A segunda é quem os outros pensam que nós somos. E há uma terceira pessoa em nós, que é a pessoa que só Deus sabe que realmente somos. E isto é importante, porque o propósito dessa palavra é para realmente, não é te repreender, tá? Mesmo porque a palavra também é para mim, é para nos exortar, irmãos, é para que nós possamos olhar para dentro de nós, não é para dentro do irmão, não, é para nós e avaliarmos qual é o tipo de cristianismo que nós estamos vivendo e qual é a classe de cristão que realmente nós participamos. Porque, como diz a própria Bíblia, né, nós não podemos enganar a nós mesmos. Então eu quero falar um pouco sobre essas 3 classes, grupos de cristãos aqui, que Jesus apresenta nesse texto que nós lemos aqui, da carta destinada ali aos laodicenses. Então o primeiro cristão que eu quero estar falando com vocês, o primeiro tipo de cristão, o primeiro grupo de cristão, é o cristão frio. Né? Porque Jesus, ele fala aqui no versículo que nós lemos de número 15, conheça as tuas obras, que não é nem frio e nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente, né? Vocês são mornos. Então eu quero começar a falar desse grupo de cristão que Jesus fala que são cristãos frios. E o que vem a ser, o que é um cristão frio? Eu quero estar lendo um texto também aqui do livro do Apocalipse, do capítulo 3 também, mas da carta que foi escrita para a igreja de Sardes, para nós identificarmos um pouco aqui essas características de um cristão frio. Porque às vezes a gente acha que nós somos frios, nós estamos dentro da igreja, mas nós estamos meio frio. Vamos ler aqui, vamos entender o que é um cristão frio. Olha só, Apocalipse 3, versículo 1. Ao anjo da igreja de Sardes, escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tens nome de que vives, mas estás morto. Olha só, ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois,
do que recebeste e ouviste. Obedeça-o, arrependa-te. Mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então, irmãos, se você perguntar para mim, pastor, como que o senhor qualifica, ou como o senhor enxerga esse grupo de cristãos frio que Jesus fala aqui no capítulo 3 de Apocalipse? Irmãos, eu creio que o cristão frio é o cristão desviado. É aquele cristão que um dia ele esteve na presença de Jesus, mas ele simplesmente se afastou. O versículo 1 aqui do capítulo 3 diz: tem nome que vives, mas está morto, né? Então, eu não acredito que o cristão frio é aquele cristão que está dentro da igreja, mas ele está mais ou menos. Não, isso aí daqui a pouco eu vou falar sobre esse grupo de cristão. Cristão frio é aquele que literalmente ele reconhece que está afastado, que está desviado. Eu acredito que são cristãos, como a Bíblia apresenta lá no capítulo 15 de São Lucas, o próprio Jesus contando a parábola do filho pródigo, é alguém que realmente se desviou, né? Ele simplesmente saiu da presença do Pai e ele se perdeu. O filho pródigo é uma figura de um cristão realmente frio. Cristãos que abandonaram, né, Deus, a sua obra, a paternidade espiritual. No versículo 2, aqui do capítulo 3 do Apocalipse, está escrito assim: não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Então, o cristão, ele afasta da presença de Jesus e as suas obras, claro, passam a ser o quê? Imperfeita. É por isso, presta atenção, lá no versículo 15 do texto que nós estamos usando como base da carta aos Laodicenses, Jesus fala assim: quem dera fosse frio ou quente. Não é que Deus está louvando aqui essa classe de cristão fria, né? Deus não tem prazer em ver ninguém afastado, mas é quando o cristão está afastado, a qualquer momento ele pode cair, né? Na real, como foi com o filho pródigo, ele caiu em si e voltar. Então, por isso que Jesus falou: olha, é melhor que vocês forem frio do que ser morno, né? Então eu acredito que esse cristão frio é essa pessoa que está afastada. Como diz aqui o texto, tem nomes de que vives. É um cristão afastado, desviado, mas está o quê? Morto. E o versículo 3, é claro que Jesus dá um bom conselho: arrepende-te. São pessoas que Jesus está chamando ao arrependimento, né? E no versículo 5 está escrito assim: ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Porque Deus, ele não tem prazer em riscar ninguém, o nome de ninguém do livro da vida. Aqui é uma contradição para aqueles que acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre. Porque se Jesus está dizendo aqui, se ele está falando sobre riscar o nome do livro da vida, significa dizer que é possível o meu nome ser escrito no livro da vida e eu realmente me afastar de Jesus, permitindo que ele risque o meu nome. Mas não é isso. Deus, ele não tem prazer, ele não quer riscar o nome de ninguém do livro da vida. E é por isso que nós não podemos nos apresentar como esse tipo de cristão, o cristão frio, afastado, desviado. Porque é interessante que quando você conversa com uma pessoa que está fora da igreja, literalmente afastado, ele fala: rapaz, eu preciso voltar. Por quê? Porque ele está morto. Ele tem nome do que vive, ele se reconhece que é um cristão, mas ele está morto. Então ele está frio. Mas a expectativa dele voltar é maior do que um cristão morno, que daqui a pouco nós vamos estar falando sobre isso. O segundo grupo, ou a segunda classe de cristão que Jesus trata nesse texto, são os cristãos quentes. São aqueles cristãos que realmente são fervorosos. É claro que esse grupo de cristãos, não preciso nem falar isso, representa a igreja verdadeira de Jesus, os cristãos que realmente são genuínos, os cristãos que realmente estão arraigados em Jesus. Em Mateus, deixa eu abrir minha Bíblia aqui, em Mateus capítulo 7, está escrito assim, sobre os dois fundamentos, no versículo 24, são palavras de Jesus mesmo. Ele disse: portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, que construiu, ele edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Irmãos, para mim, esse é o tipo de cristão que a Bíblia apresenta como o crente fervoroso. Jesus disse: quem dera fosse frio ou quente. O cristão quente é esse cristão
que, não obstante, ele passe por luta, ele passe por provação, ele passa por tempos difíceis, mas, irmãos, ele sempre permanece firme no seu propósito de servir a Deus e adorar exclusivamente o único Deus Todo-Poderoso. É o cristão que verdadeiramente ele está edificado sobre a rocha chamada Jesus. Vêm as chuvas, né, como diz o texto aqui, sopram os ventos, transbordam os rios, mas ele prevalece firme. Por quê? Porque ele é um cristão que realmente está em Jesus. Ele não é morno e também ele não é frio. Jesus, aqui mesmo em Mateus, no capítulo 13, quando ele fala sobre a parábola, né, das sementes ali do semeador, ele identifica esse grupo, essa classe de cristão realmente fervoroso, quente. Lá no versículo 23, ele fala assim, o que ouve a palavra e compreende, ele dá fruto. Ele produz a 100, a 60, a 30 por um. Então o cristão que Jesus apresenta lá no capítulo 3 do Apocalipse, aqui no texto que João escreve para a igreja de Laodiceia, é esse tipo de cristão que dá muito fruto, que está firme, sabe, que não fica titubeando, não é aquele cristão gangorra, com todo respeito, que hoje está em cima, amanhã está embaixo, que ele vive de acordo com a situação, de acordo com o momento. Não, ele está edificado sobre a rocha. Vem sim, transborda os rios, sopra os ventos, vem a chuva, mas ele sempre permanece firme. E olha, irmãos, esses dias tem me vindo no pensamento, eu tenho orado a Deus, e eu tenho falado com Deus como estou falando com você aqui agora. Eu disse, Pai, já faz um mês que a igreja está, o templo da igreja pelo menos, né, está fechado. E eu fico pensando, meu Pai, quantas pessoas que só se alimentavam quando ia ali, não assistiam mais um culto nem online. Eu falei, Pai, quantas pessoas não falaram com o Senhor num único dia, não tiraram meia hora de um dia para orar, para ler uma Bíblia. E eu estava orando, falei, Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. Agora, o que eu quero, irmãos, tratar mesmo com os irmãos, e eu quero gastar esses próximos 15 minutos para a gente estar fechando essa mensagem, é falar sobre essa classe de pessoas que Jesus chamou de morno, né? A igreja morna. E isto é algo assim muito triste, porque lá aqui no texto do Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 16, diz a Bíblia que é o tipo de cristão que Deus está vomitando da boca dele. Gente, isso tem que trazer temor ao nosso coração, porque essas são palavras que Jesus está escrevendo para a igreja, não é para ímpio, não é para pecador, não é para transgressor. Jesus estava escrevendo isso para a igreja, dizendo, olha, vocês são mornos e eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Então é o tipo de cristão, com todo respeito, que nem entra no reino e nem deixa as pessoas entrarem. Por quê? Porque eles estão dentro da igreja, mas dão um mau testemunho. Num tempo como esse de crise, acaba escandalizando o reino, acaba blasfemando o nome de Deus, acaba entristecendo o Espírito Santo. E pessoas que estão fora, que poderiam agora estar aproveitando esse tempo para entrar nesse lugar de paz e de descanso que é Jesus, que é a igreja, acaba não entrando, porque o crente, a igreja morna, não permite. Tem um texto lá no livro de Mateus, que Jesus está escrevendo ali para os líderes religiosos, Mateus 23, 13, que Jesus disse assim para os fariseus, lá para os mestres da lei, vocês fecham o reino dos céus aos homens, vós mesmo não entrais e nem deixais entrar a quem quer entrar. Então é o tipo de crente, de cristão, gente, morno. A igreja morna nos últimos dias, que tem sido até escândalo para o mundo. Agora, eu quero aqui usar algumas características que Jesus falou sobre esse cristão morno, sobre essa igreja morna. Agora, a intenção aqui, meu irmão, não é, em hipótese alguma, trazer uma palavra para te jogar para baixo, para acusar ninguém, mesmo porque a palavra também é para mim. Sabe, eu acredito que essa é uma palavra profética, sim. Eu estou aqui como profeta de Deus nessa manhã, para que nós possamos voltar ao verdadeiro evangelho, que nós possamos tomar realmente a posição de uma igreja verdadeiramente fervorosa.
Porque você falar para mim que nós estamos vivendo em dias de uma igreja fervorosa, onde nós temos dificuldade até mesmo de participar de um culto de oração na igreja, irmãos, eu tenho dificuldade de acreditar nisso. Então Jesus aqui, ele dá algumas características desse cristão morno, dessa igreja morna. No versículo 17, ele diz assim, em relação à igreja, rico sou. Então Jesus está dizendo que a igreja de Laodiceia, que a igreja dos últimos dias, que a igreja morna, ela mesmo se define como uma igreja rica, rico sou. E eu quero aqui usar esse rico sou, que Jesus disse, no sentido espiritual. É a igreja que é morna, que não é nem fria, que nem se afastou da igreja, está dentro do templo, mas é uma igreja que auto-intitula espiritual. Então é uma igreja que ela mesma fala, não, eu sou rico espiritualmente. Porque se você está me ouvindo, meu irmão, com todo o respeito, e você acha que está bom, não, eu estou ótimo, eu sou rico, você precisa ter cuidado para realmente ponderar na tua vida, e como eu tenho que ponderar na minha, qual é o tipo de cristão que eu faço parte. Porque a igreja morna aqui, Jesus disse que a característica espiritual é ela dizer, eu sou rica. Não, quer dizer, eu não preciso de nada, eu já sou muito espiritual. E muitos de nós somos assim, né? Imagina, eu já conheço toda a Bíblia, já li a Bíblia, participo dos cultos, eu tenho um cargo na igreja, já fiz teologia. Não, eu sou rico. E Jesus fala, é a igreja morna. Ela diz, rico sou. E Jesus diz ainda no versículo 17, estou enriquecido. E agora eu quero usar a palavra enriquecida no sentido espiritual. Desculpa, no sentido literal, né? No sentido material. Porque muitos acham que a prosperidade terrena é o sinônimo de riqueza espiritual. Então tem gente que avalia, né, a estatura espiritual de alguém por conta das conquistas que ele consegue ter aqui neste mundo. Então se o camarada está conquistando muito, está se enriquecendo, está prosperando, fala, tá vendo? Esse sim é um cara que acredita em Deus, que tem comunhão com Deus. Em contrapartida, se tem um irmão que ainda não consegue romper materialmente falando, que tem dificuldade, está faltando fé, está faltando comunhão, tá? Não é? Por quê? Porque as pessoas, elas estão avaliando a estatura espiritual do cristão hoje, infelizmente, gente, é triste, mas é uma realidade. Não é pelo relacionamento e pela condição espiritual dela diante de Deus, é por aquilo que ele conquista. Então hoje a gente vê sobre a teologia da prosperidade, eu sempre falo, gente, eu não tenho nada contra a prosperidade. Eu acredito num Deus que tem sim prazer de prosperar, de abençoar, de curar. Eu acredito no evangelho pleno, mas eu não acredito que o ápice do evangelho seja riqueza, como é pregado, seja opulência, seja conquista, seja... Eu não acredito nisso, irmãos. Eu acredito que se a igreja de Laodiceia, dos Laodicenses foi repreendida por Jesus, não foi porque eles não eram prósperos. A igreja foi repreendida por conta da prosperidade. Vocês dizem, estou enriquecido. Estar enriquecido, meu irmão, materialmente falando, não é o mesmo de estar enriquecido espiritualmente falando. Porque tem muitos cristãos, entre aspas, e até pastores, que estão em crise nesse tempo. Por quê? Porque tem muito dinheiro, tem muitos bens, mas não conseguem ter paz, estão desesperados, estão orando, Senhor, devolva o meu reino. Por quê? Porque é a síndrome, é a consequência, é a característica de uma igreja morna. É a igreja que está enriquecida, materialmente falando, mas espiritualmente falando, desculpa a franqueza, está podre, está pobre. Porque Jesus continua dizendo aqui no versículo 17, de nada tenho falta, é autossuficiência. A igreja morna, ela diz, de nada eu tenho falta. É o que os laodicenses falavam, de nada tenho falta. Então, não é verdade que nós somos muitas vezes assim, irmão? E eu sou autossuficiente, né? Eu já sei tudo, eu já sou cristão, já batizei, já trabalho na obra, né? Então a gente não aceita nem correção, porque a gente acha que nós não temos mais falta de nada. Porque é a característica de uma igreja morna. A igreja fervorosa, irmãos, a igreja fervorosa, o cristão que realmente ele é fervoroso, ele é quente, ele nunca fala, eu não tenho falta de nada. Ele é como o apóstolo Paulo. Quando o assunto é terreno, ele fala assim, já aprendi a contentar-me com toda a situação. Mas quando o assunto é espiritual, ele fala, prossigo para o alvo, eu preciso de mais. Eu de nada tenho falta? Como assim? De nada tenho falta? É o cristão morno, é a igreja morna dos nossos dias que fala, estamos enriquecidos. Hoje nós temos teologia, nós temos seminário. Sabe, irmãos, se Sodoma e Gomorra tivesse o tanto de seminário, o tanto de igreja que nós temos nos dias de hoje, eles nunca seriam destruídos daquela maneira. Essa é uma verdade. Mas a igreja morna, ela fala assim, de nada eu tenho falta.
Estou bom. Como que você está espiritualmente falando? Não, estou bem, estou bem. O cara não ora, não lê Bíblia, talvez, com todo o respeito, Deus está falando com você, assim como Ele está falando comigo, mas de um mês é a primeira vez que você para ouvir uma palavra, e você acha que você está muito vivo, que você está muito fervoroso. Não está, irmãos. Nós não estamos. Nós precisamos realmente cair na real, porque aqui, ainda no versículo 17, olha o que Jesus fala sobre a igreja morna. Mas não sabes que és um coitado. É assim que Jesus nos contempla, um coitados, espiritualmente falando. Porque a gente acha que é fervoroso, mas nós não somos fervorosos. Nós não somos, irmãos. Para nós é um sacrifício orar. Para nós é um sacrifício ler a Bíblia. É uma realidade. Quantos cristãos... Olha, eu estou falando com toda franqueza, eu não estou julgando ninguém, eu estou falando numa questão geral, mas quantos de nós não estamos até regozijando? Poxa vida, não tem igreja no domingo agora, posso ir para o rancho, para a chácara. Por quê? Porque vai para a igreja apenas por um senso de obrigação, porque acha que não, eu preciso fazer com todo respeito. Você já viu aquela pessoa religiosa que fala, não, eu já fiz a minha obrigação, já fui para a igreja, já fui para a missa. Tem muitos de nós que somos assim. E a gente acha que é alguma coisa. Jesus fala, não sabes que és um coitado. É a igreja morna. Olha outra característica que Jesus fala no versículo 17 da igreja morna. A igreja dos últimos dias. Não é a igreja desviada, não. É a igreja morna. É a igreja que está dentro das igrejas locais. Olha o que Jesus fala. Vocês são miseráveis. Vocês são pobres. E o pior, nós não reconhecemos isso. Porque para nós somos os super cristãos, não é verdade? Ah, não, nós somos... Pastor, acho que essa palavra aqui, talvez você está ouvindo dizendo assim, seria bom para aquele irmão, acho que eu vou compartilhar para ele. Não, a palavra é para você, meu irmão. A palavra é para mim, a palavra é para nós. Nós somos esse tipo de povo aqui, ó, miserável, pobre. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos voltar. Você sabe, pastor Rafael, que eu tenho comentado com as pessoas. Ontem eu fui abastecer, o irmão falou, pastor, outra vez, eu já ouvi isso de outras pessoas. E o irmão falou, pastor, pelo menos esse tempo a gente está vendo que as pessoas estão clamando. Eu falei, clamando por quê? Aí eu falei a frase que você que está me acompanhando já ouviu umas 10 vezes. Clamando por quê? Para que Deus manifeste o reino dele e faça vontade? Ou clamando para que Deus devolva o nosso reino? Para que continue tudo do mesmo jeito? Porque, olha, é impressionante. Ontem eu conversava com meu irmão, falei, cara, faz um mês que nós estamos nessa vida, nesse jeito, e a igreja não se arrepende. Você vê, as manhãs de oração era para estar lotado aquilo lá. Eu falo, gente, as pessoas falam, Senhor, nós precisamos de Ti, vamos voltar ao Senhor. Mas as pessoas, irmãos, muito pelo contrário, tem até cristão já atribuindo aí, né, o problema a Deus. Um líder espiritual, talvez você leu sobre isso, muito conhecido mundialmente, falou, precisamos colocar Deus na parede. Olha que coisa linda, parabéns para nós, porque a culpa é de Deus, porque nós somos esse povo miserável, pobre. Somos como o povo do Apocalipse aqui, que quando as pragas começarem a se manifestar, ao invés de se arrepender, eles vão blasfemar a Deus. E tem sido com muitos de nós, irmãos. Nós precisamos realmente, voltar para Jesus e reconhecer, somos a igreja de Laodiceia. Versículo 17, olha só, outra característica. Vocês são cegos. Jesus falando para nós, igreja de Laodiceia, igreja dos últimos dias, vocês são cegos. E, irmãos, eu tenho aprendido que o pior tipo de cego não é o deficiente físico, é o cego espiritual. Porque o que acontece? Jesus ele escreveu algumas palavras, Jesus nunca escreveu nada, né? Jesus escreveu lá na terra, a gente não sabe o que ele escreveu. Quem escreveu foi o João, escreveu algumas palavras que Jesus disse lá no capítulo 9 de João, no versículo 39 e 41, logo após ele curar um cego físico, porque o problema, irmãos, da humanidade, como eu já disse, o pior tipo de cegueira não é a física, é a espiritual. E depois que Jesus curou um cego, né, fisicamente falando, alguns fariseus não entenderam a dinâmica, o propósito da cura, e Jesus disse o seguinte, lá no versículo 39, e disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Os fariseus que estavam com ele ouvindo isso disseram, também nós somos cegos? Aí Jesus disse, se fossem cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizes, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Você entende isso? Não, você não entendeu. Anota aí depois para você meditar na tua casa, por gentileza. João, capítulo 9, versículo 39 e 41. Quando a gente fala assim, não, eu estou enxergando, eu estou vendo, eu sou o cara espiritual. Jesus está falando, vocês são cegos, vocês não conseguem enxergar. Gente, eu não consigo entender como nós
a igreja desses dias, nos consideramos uma igreja que enxerga, uma igreja poderosa, uma igreja do avivamento, como eu ouço aí muitos pastores falar, não, nós estamos vivendo um grande avivamento. Gente, pelo amor de Deus, vamos abrir os nossos olhos. Que avivamento? Avivamento de pessoas que saem de um culto, de uma aglomeração de pessoas, para se alimentar de Big Brother Brasil, de alimentar de seriados com um monte de coisa de prostituição, com um monte de imagem. Gente, eu não entendo que tipo de avivamento é esse. E a gente está dizendo que nós enxergamos, mas Jesus está dizendo, vocês são cegos. Vocês são cegos. E vocês precisam reconhecer, irmãos, nós precisamos reconhecer. Eu não acredito que Deus esteja zangado com as pessoas aí fora que não conheçam Ele. Eu acredito que Jesus está zangado com nós, igreja, que temos a iluminação, que temos o Evangelho e que nós estamos vivendo muito longe dEle. E para mim encerrar aqui, porque o tempo está se esgotando, Jesus disse que essa igreja é uma igreja nu. Como ele falou aqui no versículo 17, vocês são coitados, miserável, pobre, cego e nu. Isso fala da nossa nudez espiritual, despreparo espiritual. Você sabe que em Mateus 22, no versículo 11 até o versículo 13, lá está tratando da parábola dos convidados para as bodas, e a Bíblia fala de alguém que entrou despreparado, um amigo. Jesus fala assim, amigo, como entraste aqui não tendo vestes nupcial? E ele se emudeceu, porque diante de Deus, irmãos, um dia a gente vai ficar mudo, porque hoje a gente pode achar, ou podemos nos auto-intitular uma igreja fervorosa, e não reconhecer que nós somos miseráveis, pobres, nu, precisamos se arrepender, mas um dia que nós estivermos diante de Jesus, aí ele pode até nos chamar de amigo, como chamou aqui na parábola, mas ele vai falar, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial, ou seja, nu, despreparado espiritualmente? A Bíblia fala que esse camarada emudeceu, porque diante dos homens a gente pode dar uma desculpa, diante do pastor você pode dar uma desculpa, mas diante de Deus não dá. Então disse o rei aos servos, amarrai os pés e as mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro, pranto e ranger de dente. E eu quero encerrar aqui, que o meu tempo já está esgotado. Versículo 18, Jesus dá um conselho que é para a igreja. E o conselho que ele nos concede aqui nesse versículo 18 é: compres ouro refinado no fogo para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vestes. Versículo 19, Jesus, ele nos disciplina e ele nos exorta a voltarmos ao zelo, ao fervor espiritual. No versículo 20, ele faz um convite: eis que estou à porta e bato. É para a igreja, é para nós, não é para o ímpio. Está escrevendo aqui para a igreja. E no versículo 22, a decisão é nossa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O pastor vai orar por nós aqui, ele vai interceder, e você pode nesse momento já estar falando com Deus. Feche os teus olhos, olhe ao Senhor junto comigo, não só escute a oração, mas também fale com Ele depois de uma palavra dessa, aonde Deus querendo falar conosco, onde Deus querendo realmente nos chamar a atenção para aquilo que Ele está fazendo, para aquilo que Ele está querendo tratar os nossos corações. Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Santo Espírito de Deus possa trabalhar essa palavra em nós, e que nós não venhamos apenas ter ouvido, mas que nós possamos pegar essa palavra, escrever na tábua dos nossos corações, e nós possamos nos corrigir diante de Ti, Senhor. Nos perdoe, Senhor Deus, por muitas das vezes sermos mornos, Senhor Deus, e que nós possamos realmente reconhecer isso, que nós possamos realmente, Senhor Deus, admitir isso, para que nós possamos estar prontos para passarmos de mornos para quente, que nós possamos Te buscar verdadeiramente, que nós possamos verdadeiramente, Senhor Deus, Te adorar, Senhor Deus, tirarmos tempo contigo. Esse período que nós estamos passando é um ótimo momento, Senhor, para podermos estarmos tirando um pouco mais, para estarmos lendo a Tua palavra, para estarmos ouvindo mais a Tua palavra, para estar, Senhor Deus, Te buscando verdadeiramente. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, tudo aquilo que impede, Senhor Deus, e me refiro a mim mesmo, porque nós somos o impedimento, Senhor Deus, eu sou o impedimento do Senhor agir algo na minha vida, e que o Senhor possa, assim, Senhor Deus, nos perdoar, Senhor Deus, me perdoe, Senhor, por todas as vezes, Senhor Deus, que eu falhei em estar diante de Ti na Tua presença, e que o Senhor possa, assim, Pai, em nome de Jesus, nos levar mais perto de Ti, que nós possamos nos aproximar mais perto de Ti, Senhor. Senhor Deus, cada uma dessas
pessoas que estão orando juntamente comigo nessa oração, Senhor. Visita cada uma delas, que o Senhor possa verdadeiramente segurar em nossas mãos e nós possamos prosseguir, Senhor Deus, ao alvo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus, que assim seja, que assim seja. Gente, já é tempo de nós levarmos Deus a sério, com todo respeito, com toda franqueza. É tempo da gente orar, jejuar, é tempo da gente colocar o nosso rosto no pó e falar: Senhor, tem misericórdia de nós, Não deixa a vergonha, o desprezo, a desonra cair sobre si ou sobre o Senhor através de nós. Nós queremos realmente glorificar o nome de Jesus. E, irmãos, eu quero apenas aqui, antes da gente estar dando a bênção apostólica para você, eu quero reforçar que terça-feira a gente vai fazer a transmissão normalmente aqui a partir das 20 horas, hoje à noite, 19h35, nós vamos fazer também o culto online aqui pela 104.9, mas a partir de domingo nós vamos começar agora a transmitir direto lá da igreja e a gente vai ceiar, tá? Então, próximo domingo nós não vamos fazer o culto na manhã, vamos centralizar no domingo às 19h30, vamos fazer um culto mesmo, tá? Com louvor, palavra, aí nós vamos celebrar a Santa Ceia. Então, se prepare, tá? Para você não chegar domingo, poxa, esqueci de comprar um pão ou o cálice, já deixa aí, prepara o cálice, pode ser o suco Tang, não tem problema, o suco de uva, é apenas simbólico, um pedaço de pão, para que nós possamos cearmos juntos no próximo domingo, ao vivo, direto lá da Igreja Aliança de Amor da nossa nova sede. Gente, deixa eu fazer uma oração final abençoando a tua vida. Pai Santo, em nome de Jesus, muito, muito obrigado por esse tempo que nós passamos aqui juntos. Essas pessoas que nos ligaram, ou que, melhor dizendo, meu Pai, que deixaram os nomes, pedindo oração, que o Senhor possa visitar cada uma delas, dando direção, abençoando, porque nós não temos nenhuma dúvida de que o Senhor tem prazer nisto, Pai. E agora eu quero abençoar a vida de cada um dos teus filhos, meus irmãos que nos acompanham neste momento, e declarar uma semana de bênção, uma semana de vitória, próspera, produtiva em todas as áreas, mas principalmente na nossa vida espiritual. Senhor, nos leve para mais perto de Ti. O Senhor fala de uma fome e sede que seria derramada no nosso coração nos últimos dias. Não fome de comida e nem sede de água, mas de ouvir a Tua palavra, de estar na Tua presença. Faça isso conosco, Pai. Nós reconhecemos que nós somos mornos e nós precisamos da Tua graça e do Teu favor. Então eu abençoo a semana de cada um dos Teus filhos e que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a doce consolação e a comunhão do Espírito esteja com todos. Amém e amém. Que Jesus abençoe a todos. Um beijo no coração. Tchau, tchau.